A economista Lígia Toneto, do coletivo Desajuste, analisa a situação do país e as últimas pesquisas sobre a avaliação do governo Bolsonaro e balanço pessimista do mercado, como acabamos de ver agora. O Brasil poderia estar muito melhor se a política econômica fosse outra. Acompanhe o comentário. De fato, os brasileiros não estão errados. O maior responsável pelos preços da economia estarem subindo tanto e estarem corroendo tanto o poder de compra das famílias trabalhadoras é o governo, que não tem atuado para impedir essa alta dos preços e muito menos atuado para garantir que essa alta dos preços não esbarre tanto no bolso das famílias trabalhadoras. Quando a gente olha por segmento, o que tem causado essa inflação tão alta, que em 2021 ficou em muito acima da meta, o que implicou que o governo tivesse que, inclusive, justificar o que tinha acontecido. Essa alta que é prevista para esse ano, que chega em 7%, que é 2 pontos percentuais acima do teto da meta de inflação, que já tem subido as previsões para o ano de 2020. São justamente os itens que pesam mais no bolso da família trabalhadora e que teriam políticas de mitigação do impacto desses preços, como é o caso dos alimentos, que poderiam ter um programa de compras públicas que garantisse que tivesse um preço mais acessível para os trabalhadores, que pudesse garantir que não faltasse comida na mesa das famílias brasileiras e que hoje são um dos grandes vilões pela alta dos preços na economia em geral. Por outro lado, os combustíveis e o gás de cozinha também já tiveram políticas de preços que controlassem essa inflação acelerada, como é o caso de políticas, por exemplo, de um colchão de suavização desses preços, que conseguisse usar o potencial que a Petrobras tem de produção de petróleo, o potencial que a Petrobras tinha de refinarias antes que essas refinarias fossem privatizadas pelo governo Bolsonaro, que garantia que os preços dos combustíveis, o preço do gás, não fosse pago em dólar, porque os trabalhadores brasileiros recebem em real. Então, por que os trabalhadores estão tendo hoje que pagar o preço do gás e dos combustíveis em dólar? Então, de fato, o grande responsável pela economia brasileira está patinando é o governo Bolsonaro. E a gente vê isso, que essa expectativa dos brasileiros de que o responsável é o Bolsonaro, ela se reflete no que os brasileiros acreditam que vai acontecer nesse ano, que pode ser que seja o último ano do governo Bolsonaro. Em dezembro, 20% dos brasileiros apenas achavam que 2022 ia ser um ano ruim para a economia brasileira. E 42% achavam que seria um ano bom para a economia brasileira. Hoje, esse cenário é o oposto. Hoje, 40% dos brasileiros acham que 2022 vai ser um ano ruim para a economia brasileira, enquanto só 27% acham que vai ser um ano bom. Então, o governo Bolsonaro tem usado para combater a inflação como único instrumento a taxa de juros, que atualmente tem tido um grande impacto sobre o grande número de famílias que estão endividadas. É um governo que não consegue controlar a aceleração dos preços, um governo que não consegue aumentar o emprego, um governo que tem caído os salários e que não aponta que haja saída para a economia sob essa mesma política econômica.